Fala pessoal, hoje vamos embarcar numa viagem ao passado, para uma das civilizações mais misteriosas e fascinantes que já existiram, o Antigo Egito. Prepare-se para conhecer 10 fatos impressionantes sobre essa civilização que nos deixaram um legado cheio de segredos e curiosidades. Esse é um vídeo para quem quer entender um pouco mais sobre os mistérios e inovações de uma das culturas mais avançadas da história. Então, se inscreva no canal, já deixa aquele like para ajudar o vídeo e vamos começar a explorar o mundo enigmático do Antigo Egito. Fato 1. A origem das pirâmides. As pirâmides são o símbolo mais conhecido do Egito Antigo, mas você sabia que elas começaram como mastabas, túmulos, em formato de plataforma? Com o tempo, essas estruturas evoluíram e, sob a orientação de arquitetos como Imhotep, o design das pirâmides foi criado. A Grande Pirâmide de Gizé, a maior de todas, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e ainda intriga cientistas sobre como foi construída. Estima-se que foram necessários cerca de 20 anos e mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas. A precisão com que foi feita é tão impressionante que alguns pesquisadores acreditam que até hoje seria difícil replicar com a mesma perfeição. Fato 2. A Esfinge e seus mistérios. A Esfinge de Gizé é uma das esculturas mais antigas e misteriosas do mundo. Com o corpo de leão e rosto humano, acredita-se que tenha sido construída em homenagem ao faraó Khefren, mas, até hoje, a origem exata e o propósito da Esfinge ainda geram debates entre historiadores e arqueólogos. Um detalhe intrigante é que algumas partes da Esfinge mostram sinais de erosão que alguns pesquisadores acreditam ser de chuvas intensas, o que sugere que ela poderia ser ainda mais antiga do que pensamos. E mesmo após séculos de estudo, seus mistérios continuam a desafiar nossa compreensão. Fato 3. O poder dos faraós. Os faraós eram mais que líderes políticos e militares no Egito Antigo. Eles eram considerados verdadeiros deuses na terra. Com o título de Horus Vivo, cada faraó foi visto como uma encarnação dos deuses egípcios, especialmente Horus, o deus do céu. Isso dava a eles um poder imenso e inquestionável sobre o povo. Em sua morte, o faraó se tornava uma divindade completa, e os egípcios acreditavam que ele intercederia por eles na vida após a morte. Cada faraó carregava essa responsabilidade, e por isso foram construídas tumbas tão elaboradas como as pirâmides. Fato 4. A medicina avançada. O Egito Antigo era uma das civilizações mais avançadas no campo da medicina. Eles já realizaram procedimentos complexos, como cirurgias, amputações e tratamentos cirúrgicos. Os papiros de Edwin Smith e Ebers, textos médicos da época, revelam que eles tinham uma compreensão avançada de anatomia, usando ervas e remédios naturais para tratar doenças. Eles inclusive usavam próteses e técnicas de sutura, que ainda são básicas na medicina moderna. Para os egípcios, a saúde era um reflexo do equilíbrio entre o corpo e o espírito, e isso orientava seu modo de tratamento. Fato 5. A obsessão pela vida após a morte. O Egito Antigo é conhecido por seu complexo sistema de crença sobre a vida após a morte. Acreditavam que, após a morte, a alma do falecido passava por uma jornada até o julgamento final, onde o coração era pesado contra uma pena da deusa Maat. Se o coração fosse mais leve, a alma poderia entrar no paraíso egípcio, o campo de juncos. Esse sistema de convicção motivava a prática da mumificação, feita para preservar o corpo, pois os egípcios acreditavam que o espírito precisava dele para sobreviver no além. Fato 6. Escrita hieroglífica e a Pedra de Roseta. A escrita hieroglífica era um dos sistemas mais complexos da época e era composta por mais de 700 símbolos. Durante muito tempo,
Os hieróglifos eram um mistério para o mundo moderno, até que a Pedra de Roseta foi descoberta em 1799, permitindo aos estudiosos decifrar a escrita egípcia. A pedra, que trazia um texto escrito em 3 línguas diferentes, grego, demótico e hieroglífico, foi a chave para entender e traduzir as inscrições, lançando luz sobre segredos que estavam escondidos há séculos. Fato 7. A engenharia das obras monumentais. O Antigo Egito foi pioneiro em engenharia e arquitetura. Além das pirâmides, construímos templos e monumentos colossais como o Templo de Karnak e o Complexo de Luxor. Esses locais foram feitos para impressionar e abrigar os deuses, além de afirmar o poder dos faraós. Cada pedra era cuidadosamente esculpida e encaixada com uma precisão surpreendente, sem o uso de argamassa. Esses locais eram estrategicamente alinhados com os eventos astronômicos, reforçando a relação dos egípcios com o cosmos. Fato 8. Os mistérios de Tutancâmon. Tutancâmon é, talvez, o faraó mais famoso do Egito Antigo, mas não por suas conquistas, e sim por sua tumba quase intacta descoberta em 1922. Sua morte aos 19 anos ainda é um mistério. Alguns acreditam que ele foi assassinado, enquanto outros sugerem que ele sofreu uma queda. Seu túmulo revelou tesouros imensos, como a famosa máscara de ouro e itens de valor inestimável, e sua maldição emprestada assustou e fascinou o mundo na época. O mistério de sua vida curta e de sua tumba intacta continua a nos intrigar até hoje. Fato 9. As mulheres do Egito Antigo. Ao contrário de muitas civilizações antigas, as mulheres no Egito tinham uma posição social relativamente elevada e podiam herdar propriedades, se divorciar e até governar como faraós. Cleópatra e Hatshepsut foram exemplos de mulheres que exerceram poder supremo e marcaram seu nome na história. A importância das mulheres egípcias era tão grande que, em muitos casos, a linhagem real era determinada pela mãe, reforçando seu papel central na sociedade e na política. Fato 10. A aliança com os deuses animais. Os antigos tinham uma relação espiritual com os animais, e muitos deles eram vistos como representações dos deuses. Gatos, por exemplo, eram sagrados e associados à deusa Bastet, um protetor da casa e da fertilidade. Matar um gato, mesmo que por acidente, foi considerado um crime grave. Animais como o falcão, o crocodilo e o chacal também tinham um papel espiritual importante e eram protegidos pela sociedade, pois acreditavam que os deuses poderiam habitar esses seres. Então, pessoal, o Egito Antigo era realmente uma das civilizações mais ricas e enigmáticas da história. Esses 10 fatos são apenas uma amostra da profundidade dessa cultura e dos mistérios que ainda cercam suas construções, implicações e costumes. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse. E comente aqui abaixo quais desses fatos mais te surpreendem. Até a próxima!